Você já se perguntou por que, mesmo fazendo o bem, ataques, injustiças e perseguições se levantam contra você sem explicação? Há algo muito profundo acontecendo no mundo espiritual. E se você ficar até o final, vai entender por que essa luta não é o fim da sua história, mas o começo de uma resposta poderosa de Deus. Queridos irmãos e irmãs, hoje nos colocamos diante do Deus Todo-Poderoso com o coração aberto, cheio de fé e esperança. Hoje não é apenas mais uma oração. Hoje é um clamor de justiça, proteção e livramento, inspirado na força do Salmo 7. Este salmo nasce do coração de alguém que foi ferido pela injustiça, perseguido por calúnias e atacado sem motivo. Davi, o salmista, conhecia muito bem o peso da perseguição. Ele sabia o que era ser acusado injustamente, ser caçado como alguém que não merecia defesa humana. Ainda assim, ele não correu para a vingança, não se apoiou em sua própria força. Ele correu para Deus. Davi confiava plenamente no Senhor como seu refúgio e como seu juiz. Ele sabia que somente Deus poderia julgá-lo com justiça, livrá-lo das mãos dos inimigos e restaurar sua dignidade. E essa mesma verdade continua viva hoje. Quando o inimigo se levanta contra nós, quando somos atacados sem motivo, quando palavras mentirosas tentam nos derrubar, é o Senhor quem vai à nossa frente. Ele é o nosso juiz, o nosso defensor, aquele que vê o que ninguém vê. Com Ele, não precisamos temer. Deus vê a nossa dor. Ele vê as lágrimas que ninguém percebe. Ele conhece as batalhas silenciosas que enfrentamos quando fechamos a porta do quarto e o coração pesa. E quando chega o tempo certo, Ele se levanta com poder para nos proteger. Se você, ou alguém que você ama, está enfrentando batalhas, perseguições, acusações injustas ou precisa de livramento, continue aqui. Há algo importante que você precisa ouvir. Algo que vai trazer descanso à sua alma. Agora, com confiança inabalável, elevamos nossa voz em oração. Deus Altíssimo e Poderoso, a Ti levantamos a nossa voz neste dia. Buscamos refúgio na Tua presença, porque não há força no céu, na terra ou debaixo da terra que possa se opor ao Teu poder. Tu és o Rusto Ruiz, aquele que sonda os corações, que conhece cada pensamento, cada intenção e cada caminho oculto dos homens. Em Ti, Senhor, a nossa alma repousa, porque Tu és o nosso abrigo seguro. Livra-nos das armadilhas do inimigo, das ciladas preparadas às escondidas, das palavras mentirosas que tentam nos cercar. Quantas vezes o mal se levanta disfarçado, tentando semear medo, confusão e injustiça. Mas nós confiamos em Ti, porque sabemos que a Tua mão nos guarda, nos protege e nos livra de toda investida contrária. Que se levantem contra nós quantos quiserem, que tramem às escondidas aqueles que se alimentam da injustiça. Ainda assim não temeremos, porque nenhum plano do mal pode prosperar contra aquele que está debaixo da Tua proteção. Se nos acusam injustamente, Tu és a nossa defesa. Se tentam nos enfraquecer, Tu és a nossa força. Se armam ciladas para a nossa queda, Tu és aquele que nos sustenta e nos mantém de pé. Senhor, não permitas que o ímpio prevaleça. Tu és um Deus de justiça, que pesa as ações e retribui conforme a verdade. Quem semeia o mal colherá os frutos de suas próprias obras. Quem cava um abismo para o justo, acabará caindo nele. Quem lança palavras envenenadas, será atingido pelo próprio veneno. Nada está oculto aos Teus olhos. Não há trevas que possam esconder o perverso. Não há engano que possa confundir a Tua sabedoria. Não há força humana capaz de resistir à Tua vontade. Por isso clamamos a Ti, Deus Todo-Poderoso. Inclina os Teus ouvidos à nossa oração e desce com a Tua justiça sobre a terra. Desfaz todo plano contrário. Anula toda acusação sem fundamento. Quebra toda palavra de maldição. Dissipa toda sombra de maldade pela luz da Tua glória. Reveste-nos com a Tua armadura, Senhor. Cerca-nos com o Teu fogo consumidor. Afasta de nós todo espírito de engano, toda obra das trevas, toda intenção maligna lançada contra a nossa vida. Sabemos que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra forças espirituais que tentam se levantar. Sabemos também que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo está guardado debaixo das Tuas asas e não será atingido. Que a Tua verdade seja o nosso escudo, que a Tua palavra seja a nossa espada, que o Teu Espírito Santo seja a nossa direção. Não nos deixes tropeçar, não permitas que caiamos. Fortalece os nossos passos no caminho da retidão, porque sabemos que aqueles que confiam em Ti jamais serão confundidos, jamais serão envergonhados, jamais serão destruídos. Exaltamos o Teu nome, Senhor. Louvamos a Tua grandeza
e o teu poder. Ainda que os montes se abalem, ainda que os mares rugem, ainda que o mundo se levante contra nós, permaneceremos firmes na tua presença. Tu és fiel em tu nunca dormes. Tu nunca abandonas aqueles que confiam em ti. Entregamos tudo em tuas mãos. A nossa vida, os nossos sonhos, os nossos desafios, as nossas lutas e as nossas esperanças. Nada está oculto aos teus olhos. Sabemos que no tempo certo, o teu juízo se manifesta. A nossa confiança está em ti, porque tu és o nosso refúgio eterno. Senhor, ergue-te com a tua força. Tu sondas os corações e conheces os pensamentos ocultos. Vê agora aqueles que tramam contra nós. Sabemos que o inimigo não descansa, que ele se esconde nas sombras, preparando laços, lançando palavras, arquitetando armadilhas para nos enfraquecer. Mas hoje, diante do teu altar, clamamos: destrói toda armadilha, anula todo plano maligno, dissipa as trevas que tentam cercar a nossa vida. Está escrito que quem cava um buraco para os outros nele cairá. Quem prepara uma armadilha será por ela apanhado. Se há mãos que secretamente tecem laços contra nós, que essas próprias mãos colham os frutos de suas más intenções. Se há línguas que se levantam para nos acusar, que toda mentira seja revelada e caia por terra. O inimigo pensa que pode nos derrubar, que pode lançar palavras de destruição, que pode nos manipular para nos enfraquecer. Mas ele se esquece de que o Senhor é o nosso escudo. Nossa confiança não está nos homens, nem na força do nosso braço, mas no poder do Deus Altíssimo. Por isso nos levantamos agora contra todo espírito de engano. Toda palavra maldita lançada contra a nossa vida é cortada pela espada do Senhor. Toda trama oculta é revelada e desfeita. O Senhor é Deus de justiça e não permitirá que o justo seja envergonhado. A tua palavra é a nossa fortaleza. A tua presença é a nossa segurança. O teu poder é a nossa defesa. Assim como Davi, que fugia de seus inimigos e encontrou em ti proteção inabalável, nós também nos refugiamos em ti. Não estamos sozinhos. O Senhor é o nosso escudo e defensor contra toda injustiça. Não importa quem se levante, não importa quem tente nos derrubar, permanecemos firmes, porque a nossa proteção vem do Altíssimo. Ó Deus, tu és um Deus que luta por aqueles que confiam em ti. Não precisamos temer, porque a tua justiça nunca falha. Tu vês o que ninguém vê, conheces os planos escondidos dos perversos, pesas os corações e trazes à luz tudo o que está oculto. Assim como Daniel foi lançado na cova dos leões por causa da inveja e das armadilhas dos ímpios, mas saiu ileso porque estava debaixo da tua proteção. Nós também cremos que nenhuma cova preparada contra nós terá poder para nos destruir. O Senhor envia anjos ao nosso redor. Assim como fechaste a boca dos leões para que não tocassem no teu servo, fecha também a boca daqueles que tentam nos destruir. Corta o veneno das línguas maldosas. Anula todo ataque contra a nossa vida. Nós pertencemos a ti e aqueles que confiam no Senhor nunca serão envergonhados. Hoje declaramos libertação sobre a nossa vida. Declaramos que nenhuma corrente conseguirá nos prender. Nenhuma palavra maldita terá efeito. Nenhuma perseguição nos atingirá, porque o Senhor é nossa fortaleza, a nossa rocha e o nosso escudo inabalável. Toda maldade lançada contra nós está sendo destruída agora. Todo laço do inimigo está sendo queimado pelo fogo do Espírito Santo. Todo obstáculo está sendo removido. Quem se levanta contra um filho de Deus está se levantando contra o próprio Deus, e contra ele ninguém pode prevalecer. Nós nos refugiamos em ti, Senhor. Tu és a nossa segurança, a nossa defesa e o nosso abrigo. Descansamos na certeza de que o inimigo já foi derrotado. As correntes foram quebradas, as armadilhas foram destruídas e a nossa vitória está em tuas mãos. O Senhor luta por nós e nada poderá nos parar. Senhor, nosso Deus, nosso provedor e sustentador, hoje nos colocamos novamente diante de ti para clamar pela tua abundância sobre a nossa vida. Sabemos que tu és o dono do ouro e da prata e que nada está além do teu poder. Sabemos que a tua mão é forte para suprir cada uma das nossas necessidades. A tua palavra declara que o Senhor é a nossa força e o nosso escudo, que nele o nosso coração confia e dele recebemos ajuda. Por isso, Pai, ouve o nosso clamor, abre o céu sobre nós, derrama a tua provisão. Tudo o que tem estado retido, tudo o que tem sido bloqueado, tudo o que foi roubado do nosso destino, clamamos agora que seja restaurado pelo teu poder. Sabemos que aqueles que andam nos teus caminhos nunca estarão desamparados. Por isso, Senhor, nos colocamos em tuas mãos. Descansamos na tua promessa. Cremos que a escassez
não reinará sobre a nossa vida. Cremos que a falta não terá domínio sobre a nossa casa, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ó Deus Todo-Poderoso, clamamos agora por crescimento, que a nossa vida avance, que os nossos projetos prosperem, que o nosso trabalho frutifique, que as nossas mãos sejam abençoadas. Tudo o que tocarmos, que prospere. Tudo o que planejarmos, que tenha sucesso. Todo lugar onde colocarmos os pés, que seja território abençoado. Rejeitamos o espírito da estagnação. Repreendemos toda obra maligna que tenta travar a nossa caminhada, porque sabemos que o Senhor nos chamou para avançar e nada poderá nos deter. Pai, sabemos que a prosperidade não é apenas material. Sabemos que a verdadeira abundância vem do Teu Espírito, vem da Tua paz, vem do Teu amor. Por isso clamamos também pela prosperidade espiritual. Que a nossa fé cresça, que o nosso espírito se fortaleça, que a nossa comunhão contigo se aprofunde. Porque o maior tesouro que podemos ter é estar na Tua presença. E sabemos que quando buscamos primeiro o Teu reino e a Tua justiça, todas as outras coisas nos são acrescentadas. Tu és o Deus que multiplicou o azeite da viúva. Tu és o Deus que alimentou multidões com poucos pães e peixes. Tu és o Deus que transformou água em vinho. Tu és o Deus da multiplicação. E assim como multiplicaste na vida daqueles que confiaram em Ti, cremos que multiplicarás também na nossa vida. Multiplica os nossos recursos, multiplica as nossas forças, multiplica as nossas oportunidades. Somos Teus servos e em Ti esperamos. Hoje rompemos com todo espírito de derrota. Hoje declaramos que a nossa vida será cheia de abundância. Hoje profetizamos que tudo o que for colocado diante de nós será um campo fértil pronto para dar frutos. A semente foi plantada e agora esperamos a grande colheita. Cremos que o melhor ainda está por vir. Cremos que a Tua mão está sobre nós. Senhor Todo-Poderoso, nos colocamos diante de Ti para engrandecer o Teu nome, para elevar a nossa voz em louvor e reconhecer que Tu és digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o poder. Não há outro como Tu. A Tua grandeza é eterna. A Tua justiça é perfeita. A Tua misericórdia não tem fim. No meio das tempestades da vida, encontramos refúgio em Ti. Quando tudo parecia perdido, a Tua mão nos sustentou. E agora, com o coração transbordando de gratidão, nos prostramos diante de Ti para exaltar o Teu nome. Grande Deus, sabemos que nem sempre compreendemos os Teus caminhos. Às vezes os ventos sopram forte, as provas parecem intermináveis e o coração humano é tentado a duvidar. Mas hoje escolhemos confiar. Escolhemos Te louvar mesmo quando os olhos não veem saída. Escolhemos engrandecer o Teu nome mesmo quando a resposta ainda não chegou. Porque sabemos que Tu és bom em todo o tempo. Sabemos que a Tua fidelidade não depende das circunstâncias. Sabemos que a Tua vontade é sempre maior e melhor do que os nossos próprios planos. Quando olhamos para a Tua palavra, vemos testemunhos vivos do Teu poder. Jó, em meio às cinzas e à dor, não cessou de Te adorar. Mesmo sem entender o propósito do sofrimento, ele reconheceu que tudo vinha de Ti e que a Tua vontade era soberana. E no tempo certo, Tu restauraste a sua vida, trouxeste abundância, transformaste a dor em testemunho. Hoje, Senhor, nos espelhamos nessa fé, mesmo que o caminho pareça incerto. Escolhemos levantar a nossa voz e declarar que Tu és digno, porque sabemos que a história que escreves para nós será para a Tua glória. Há momentos em que a alma se sente cansada. Há dias em que os fardos se tornam pesados demais para carregar. Há dias em que o coração está ferido, quando as batalhas parecem incessantes e os ventos contrários não cessam de soprar. Mas mesmo nessas horas, sabemos que não estamos sozinhos. Sabemos que Tu nos vês. Sabemos que conheces cada dor escondida. Sabemos que compreendes até os gemidos que não conseguimos expressar. Quantas vezes nos ajoelhamos sem forças, sem palavras, apenas com o coração quebrantado. Quantas vezes a única coisa que conseguimos foi chorar diante de Ti. Mas em cada uma dessas vezes, Tu nos ouviste. Em cada noite escura, a Tua luz brilhou. Em cada deserto, a Tua mão nos sustentou. Por isso clamamos mais uma vez. Clamamos não porque duvidamos, mas porque confiamos. Clamamos não porque estamos perdidos, mas porque sabemos que a Tua voz sempre nos guia. Pai, há tantos que hoje choram em silêncio. Há tantos corações gemendo sob o peso da vida. Há pessoas esquecidas pelos homens, rejeitadas, humilhadas, traídas, mas sabemos que Tu nunca desprezas um coração sincero. Sabemos que Tu és o refúgio dos oprimidos, a resposta dos que clamam por socorro. Sabemos que a Tua justiça não falha, que os Teus olhos percorrem toda a terra
e que nada passa despercebido diante de ti. Hoje apresentamos diante de ti cada pessoa que clama por justiça, por libertação, por um milagre. Intercedemos por aqueles que já não conseguem mais orar, por aqueles cujas vozes foram sufocadas pelo desespero. Estende o teu braço poderoso sobre eles. Que cada um sinta agora a tua presença, preenchendo cada espaço, curando cada dor, restaurando tudo o que foi quebrado. Sabemos que tu nunca falhas. Sabemos que a tua palavra não volta vazia. Sabemos que a tua justiça não tarda, mas vem no tempo perfeito. Por isso confiamos, por isso descansamos. Sabemos que tu nos ouves, nos vês e nos sustentas com a tua mão poderosa. A justiça dos homens falha, mas a tua justiça jamais falha. Não precisamos lutar com as nossas próprias mãos, porque tu és a nossa força, o nosso escudo e a nossa defesa. Quando os ímpios pensam que venceram, quando acreditam que escaparão impunes, tu ris do alto do teu trono, porque nada foge do teu controle. No teu tempo, Senhor, tu desmascaras o mentiroso, confundes o arrogante e expões o coração do perverso. O que podemos temer se tu estás conosco? O que pode nos abalar se o Senhor dos exércitos peleja por nós? O mal pode até se levantar, mas jamais prevalecerá. A injustiça pode parecer forte, mas nunca será maior que a tua verdade. As palavras dos ímpios podem ser afiadas como espadas, mas a tua voz desfaz toda sentença mentirosa, toda armadilha secreta, toda acusação maligna. Lembramo-nos de Daniel lançado na cova por causa da maldade dos homens, mas protegido por ti. Lembramo-nos de como aqueles que tramaram contra ele foram envergonhados. Assim também sabemos que não precisamos temer os que se levantam contra nós, porque tu és o nosso juiz, o nosso advogado e o nosso refúgio. Sabemos que o teu tempo é perfeito. Sabemos que os teus caminhos são mais altos do que os nossos. Sabemos que tu julgas retamente e que nenhuma lágrima derramada injustamente passa despercebida aos teus olhos. Tu és o Deus que reverte decretos, que muda sentenças, que transforma situações impossíveis. Por isso clamamos, por isso confiamos, por isso descansamos em ti. Sabemos que a tua justiça se cumprirá e nada poderá impedir a tua mão de agir. Senhor, ao avançarmos para os momentos finais desta oração, sentimos a nossa alma se elevando em confiança plena. Sabemos que tu és o Deus da justiça e que nada escapa ao teu olhar. Quando o mal se levanta contra nós, quando as mentiras tentam nos cercar, quando a escuridão parece querer nos envolver, é em ti que encontramos refúgio. Não importa a intensidade da batalha, tu és o nosso defensor. Tu és aquele que não permite que o ímpio prevaleça. Assim como Davi clamou, hoje também clamamos. Que as armas formadas contra nós não prosperem. Que cada cilada preparada em segredo se volte contra aquele que a armou. Porque tu és o único que pode trazer justiça verdadeira. Tu és o juiz supremo, aquele que examina os corações e pesa as ações. No teu tribunal, a verdade sempre prevalece, e o mal não permanece de pé diante da tua presença. Em ti, Senhor, confiamos completamente. Que a tua mão forte nos sustente, que o teu braço poderoso nos proteja, que a tua justiça se manifeste sobre tudo aquilo que foi feito contra nós, em oculto, em mentira, em perversidade. Nada ficará escondido diante de ti, nada ficará sem resposta. O Salmo 7 nos revela uma verdade profunda e transformadora. Ele é uma declaração viva de confiança em Deus, especialmente quando enfrentamos perseguição, calúnia e injustiça. Davi se viu cercado por acusações, pressionado por palavras falsas, atacado por aqueles que desejavam a sua queda. Mas em vez de se render à dor, ao medo ou à revolta, ele escolheu levantar os olhos e clamar ao Senhor. Há algo muito importante que você precisa entender agora. Quando Davi clamou, ele não pediu vingança. Ele não pediu para ferir os seus inimigos. Ele entregou a sua causa nas mãos de Deus. Ele confiou que o Senhor, no tempo certo, traria a justiça necessária. Isso muda tudo, porque nos ensina que a nossa força não está em reagir, mas em confiar. Talvez hoje você esteja vivendo algo muito parecido. Talvez pessoas tenham se levantado contra você. Talvez palavras mentirosas tenham sido lançadas. Talvez você esteja sendo julgado injustamente, acusado sem provas, ferido sem motivo. E a pergunta que ecoa no seu coração pode ser esta: até quando isso vai continuar? Fique atento, porque a resposta está mais próxima do que você imagina. O Salmo 7 nos ensina que quando nos sentimos atacados, injustiçados e cercados pela mentira, é Deus quem julga. É Ele quem responde. Deus é o juiz supremo. Ele vê o que os olhos humanos não conseguem ver. Ele conhece as intenções escondidas, os pensamentos ocultos,
os planos que são feitos na escuridão. Davi confiou nisso. Ele sabia que não precisava se defender com as próprias mãos. Ele sabia que Deus traria à luz aquilo que estava escondido. E essa mesma promessa se estende a nós hoje. Assim como Deus agiu na vida de Davi, Ele age na vida de todos aqueles que confiam nele. Há momentos em que a sensação de impotência é real. A vontade de lutar com as próprias forças surge. A tentação de responder na mesma moeda aparece. Mas é exatamente nesse ponto que somos chamados a fazer como Davi fez: entregar tudo ao Senhor, porque só Ele é capaz de trazer justiça verdadeira. Deus não apenas vê o que está oculto, Deus age. Ele se levanta em favor daqueles que confiam no seu nome. Ele nunca falha. Ele nunca chega atrasado. Ele nunca se esquece de um filho sequer. Talvez você esteja esperando há muito tempo. Talvez ache que a injustiça venceu. Talvez pense que o mal saiu impune. Mas há algo que você precisa guardar no coração agora. Deus trabalha em silêncio, mas age com poder. A resposta que você tanto espera não virá das mãos dos homens. Não virá de uma explicação lógica. Não virá de um confronto direto. Ela vem do Senhor. E quando vem, vem completa. Vem restaurando. Vem curando, vem colocando cada coisa no seu devido lugar. Assim como Davi foi livrado das mãos dos seus inimigos, a mesma justiça que Deus trouxe sobre a vida dele, Ele traz sobre a sua vida hoje. Não importa o tamanho da batalha, não importa o quanto o inimigo pareça forte, a justiça de Deus sempre prevalece. E agora, voltamos à pergunta que abriu esta mensagem. Aquela pergunta que talvez tocou diretamente o seu coração logo no início. O que fazer quando somos perseguidos injustamente e não vemos saída? A resposta é clara, poderosa e transformadora. Quando somos perseguidos injustamente, não precisamos lutar sozinhos. Não precisamos nos vingar. Não precisamos carregar esse peso no coração. Precisamos confiar. Precisamos clamar. Precisamos entregar tudo nas mãos do Deus que julga com justiça. Deus vê, Deus ouve, Deus age. No tempo certo, Ele se levanta. A verdade aparece, a mentira cai, a injustiça perde a força. E aquele que confiou no Senhor permanece de pé, restaurado e fortalecido. Que esta palavra fortaleça sua fé hoje. Que ela traga paz ao seu coração. Que você saia deste momento com a certeza de que Deus está cuidando de tudo. Mesmo quando você não vê, se esta mensagem falou com você, curta este vídeo para que mais pessoas recebam essa palavra de fé, justiça e esperança. E inscreva-se no canal Momento de Oração e Prosperidade para continuar recebendo orações, mensagens e direcionamentos que fortalecem a alma e renovam a confiança em Deus. Que o Senhor te abençoe, te guarde e faça resplandecer sobre você a sua justiça.